Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Tá certo. É isso aí, né, gente? Vamos embora pro nosso vídeo da semana, para as previsões do mês de novembro, né, gente? Já estamos aí em novembro, o ano já tá acabando, falta pouquinho pro ano acabar, né? E como passou rápido, né? Pra mim passou muito rápido. Eu nem vi esse ano passar, na verdade, acho que eu não vi esse mês. Esses últimos meses aí voaram, né? Quando a gente via, já tinha acabado o mês, né? Então é isso. Vamos para as previsões do mês. Eu tentei, juro pra vocês, que eu tentei fazer uma live na sexta-feira. Não ia colocar horário nem nada, eu só ia entrar mesmo, né? Ali eu achei que lá por volta das 9 horas da noite eu ia conseguir estar fazendo, porque eu falei, sexta-feira, né? Não preciso estar correndo com as coisas aqui em casa. No outro dia tá tudo certo e vai dar pra fazer. Eu acho que lá por umas 9 horas eu entro, né? E a gente vem fazendo uma live pra falar aí sobre o Dia das Bruxas, enfim. E, gente, ainda bem que eu não divulguei horário, eu não fiz chamada, nem nada. Eu cheguei aqui em casa muito tarde, eu peguei muito trânsito, tava muito trânsito. Pra vocês terem noção, eu entrei aqui em casa, eram 8 e pouco, já eram mais de 8 horas da noite. E 9 horas eu tava trocando de roupa aqui no quarto. E aí eu falei, ah, não. Eu até tentei, falei, ah, quem sabe dá, né, pra puxar alguma coisa. Mas não, eu acabei desistindo. Eu fiz uns stories lá no Instagram, né? Lá na outra plataforma. E tô começando a levar algumas coisas pra lá. Tentar tirar esses bloqueios, porque eu falo muito bem aqui, mas para fazer assim um ao vivo ou tá aparecendo em outros lugares ainda me bloqueio bastante. E quando eu venho disposta, parece que as coisas não dão certo, né? Mas eu vou ficar aí firme, quem sabe essa semana eu consigo puxar alguma coisa, né, pra gente estar fazendo aqui. E eu realmente não vim muito bem aí essas 2 semanas, desde da festa ali, na semana do dia ali das crianças, né, da entrega das sacolinhas ali, do toque de jerê, eu já não vinha me sentindo bem e vinha aí me arrastando por essas semanas a mesma coisa, tá? Muito cansada, dormindo mal, gente, até batida e meio desconecta do mundo, parecia que eu tava em outro planeta, sabe? Foi muito difícil essas 2 últimas semanas. Eu até tentei ver aqui nas cartas, as cartas me respondeu uma coisa e me trouxe também uma situação que me deixou muito emocionada até. Depois eu pensei nessa questão do Dia das Bruxas, que isso é interessante, mas eu vou estar fazendo um vídeo aqui. Vamos ver se o próximo vídeo eu faço sobre isso, tá? Por mais que tenha passado, a gente entra um pouco nessa questão. Aí, vamos estar tentando, porque é interessante de estar explicando. E, enfim, depois eu perguntei de novo, saiu a mesma coisa, né? E eu tô esperando, eu mandei umas coisas pra babá, mas ele tá aí correndo com umas coisas pessoais dele pra gente poder tá vendo, né? Várias situações que vieram acontecendo aí nessas 2 últimas semanas. Hoje mesmo eu tô morrendo de dor de cabeça. Eu não ia vir pra cá, a mesa pra fazer nada, mas aí eu falei, não, eu vou, né? Vamos fazer, dar continuidade no trabalho, que isso é importante, né? Não deixar o trabalho aqui do canal parar, porque senão eu paro com o trabalho. E é isso, né? Então, hoje é uma data, né, muito importante, que é considerado aí, né? A gente traz essa, vou dizer, uma comemoração, né? Um simbolismo com o Dia dos Mortos, né? A gente lembrar dos nossos ancestrais, daqueles que vieram antes, né? E já partiram, já não estão mais aqui com a gente. Então é uma data muito bacana, né? Pra gente estar orando, tá pedindo, né? Por eles, fazer essa transmissão de amor, tá alimentando, né? Esses entes queridos, né? Que vieram aí. E eu vou falando dos nossos ancestrais direto, mas por toda a ancestralidade aqui do nosso planeta, né? Todos esses que vieram antes e semearam essa terra para que a gente hoje pudesse estar aqui.
Então, o culto ao ancestral é um culto muito sagrado e muito importante, né? E é interessante que o último vídeo eu coloquei um recado dos seus ancestrais. Gente, eu não tinha ligado com essa data do dia de finados. Eu nem lembrava disso. Eu juro por Deus, eu não lembrava disso. Eu, sei lá, me deu de eu olhar aqui uma mandala. Eu falei, gente, eu não fiz essa mandala ainda. E na hora de colocar a chamada do vídeo, eu coloquei, né, com relação a isso. Depois eu vim me tocando. Eu falei, nossa, agora é que eu me toquei. Eu queria muito hoje ter vindo fazendo alguma coisa com relação a isso também, tá? Mas aí, como eu disse, não deu. Mas vamos ver se a gente puxa alguma coisa, né, pra semana. Quem sabe eu consigo fazer uma live. Não vou prometer, mas vou fazer o possível, tá? Pra isso. E aí a gente vem falando, explicando um pouco sobre essa questão do Samaim, né? Que passou aí no dia 31 de outubro. E explicar o porquê de algumas coisas. E a gente entender que, na realidade, tudo tá muito ligado. Nada é por acaso, né? E é isso, né? Então fica a minha homenagem aqui ao meu pai, aos meus avós, né? Que já partiram. Meus tios, né? Meus tios, que eu tive tios também, primos, enfim, bisavós, avós. Que eles possam estar recebendo todo esse meu amor, a minha saudade, né? Que é eterna. Principalmente do meu pai, das minhas avós, né? Isso não passa, né? A gente se acostuma a viver sem, mas a saudade, ela é presente. Esse mês, inclusive, seria aniversário do meu pai, né? Se ele estivesse vivo também. Enfim, né? Que eles possam receber todo esse amor, carinho e gratidão, né? Por tudo que eles representaram na minha vida e representam até hoje, tá certo? E é isso aí. Vambora, né? Hoje aqui pra gente tá escolhendo, vamos nas opções aqui, a ciganinha de vermelho e a ciganinha de azul. Eu nunca trago vocês, né? O casalzinho. Eu tenho que comprar outro. Vou ver se eu compro. Porque aí fica uma solteira e um casal. Eu vou comprar outro casal. Eu vou comprar outro casal, um casal de outra cor. Vamos ver o que eu acho com relação aos ciganos. Lá pra sexta-feira eu vou lá na loja dar uma olhada no que eu acho, tá? Então eu vou estar aqui fazendo uma cantiga e vocês podem estar aí se escolhendo, né? Se conectando. Deixa eu pegar. Qual foi essa mandala? Eu não lembro. Eu queria fazer essa aqui, eu fiz dos últimos 15 dias. Mas não é essa daqui. Esse daqui foi no Dia das Crianças, né? Ah, é esse mesmo. É esse mesmo. É essa daqui, né? Vamos fazer esse daqui, que eu gostei dessa mandala dos 15 dias. A gente vai fazer ela pro mês, tá? Então, vamos lá. Ô, tchau, ciganas. Ai, mulher, eu tô meio cega. Vou colocar aqui. Vou empurrar esse daqui pra cá. Deixa eu abrir espaço aqui. Ah, não vai dar pra deixar longe. Eu tô meio cega hoje. Põe aqui, que minha cabeça tá doendo. E aí, vou ficar forçando minha vista. Ô, tchau, ciganas. Laroie, pombogira cigana. Laroie. Ah, e fica a minha referência a esses ancestrais também, né? As ciganas, né, que trabalham aqui comigo, Dona Sete Luas, né? Podem não ser ancestrais direto, mas querendo ou não, né, semear, estão aqui comigo também, né? Fazendo parte desse trabalho, né? E é isso, né? Veio minha homenagem a toda essa espiritualidade aqui, né? Que faz parte desse canal, que já veio fazendo, que vai fazer, que tem muita gente pra vir ainda. Tem muita gente pra vir ainda, né? E é isso. Ah, e como sempre, né? Eu esqueci, vou pedindo para quem puder tá comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, tá? A sua participação é muito importante aqui nesse trabalho, tá? E eu vou agradecendo aí a vocês, mesmo sendo os poucos, mas que continuam assistindo aí. E fazendo com que eu não desista, tá? Do trabalho, porque às vezes dá vontade de desistir, mas eu não vou desistir. A gente vai continuar aqui, tá bom?
Ô, tchauria ciganas. Laroie, pombugira cigana. Laroie. Ô, ciganinha, eu vou cantar em seu louvor. Ô, ciganinha, eu vou cantar em seu louvor. Ô, na barra da sua saia, ô, corre água e nasce flor. Ô, na barra da sua saia, ô, corre água e nasce flor. Ô, ciganinha, eu vou cantar em seu louvor. Ô, ciganinha, eu vou cantar em seu louvor. Ô, na barra da sua saia, ô, corre água e nasce flor. Ô, na barra da sua saia, ô, corre água e nasce flor. Rosa vermelha, eu vou cantar em seu louvor. Rosa vermelha, eu vou cantar em seu louvor. Ô, na barra da sua saia, ô, corre água e nasce flor. Ô, na barra da sua saia, ô, corre água e nasce flor. Ô, tchauri, ô, ciganos. Laroie, pombugira cigana. Laroie. Vamos começar aqui com a ciganinha que veste azul. Certo? Deixa eu botar ela aqui direitinho. E aí, o que vem para os nossos caminhos, o caminho dos consulentes que se conectaram aqui com a ciganinha de azul, tá? A primeira opção. O que vem para os caminhos deles nesse mês de novembro. Que vem para os caminhos dos consulentes no mês de novembro. Esse mês que está se iniciando aqui hoje. Hoje não, ontem, né? Mas está se iniciando. Estamos nos primeiros dias aí do mês. O que pode vir para os caminhos deles, tá? Nesse mês de novembro. De paus, rainha de ouros. Isso é bom. Você tá falando de um fim de um ciclo aqui? Seis de ouros, certo? 8 de paus. A âncora. A criança. A torre. E aqui qual é a energia? Do mês deles. Nossa. Ô, gente, escorregou o julgamento. Tá dando pra ver? Essa mulher tá tampando tudo aqui hoje. Gente, eu passei esse batom aqui pra ver se a cara ficava melhor, tá? Eu acho que a cara... Não sei, eu preciso mudar meu cabelo. Eu tô encanada com meu cabelo. A gente vai logo, vocês vão estar me vendo com cabelo novo aí. Não tô muito feliz com esse cabelo aqui. E pra ver se dá uma mudada nessa cara aí, né? Tá precisando. E... Só que eu não posso cortar muito meu cabelo, não. Só as pontinhas. Só dar um cortezinho, não posso cortar muito. Prometi que eu não ia cortar, mas muito, né? Até uma situação aí. Então eu não posso cortar muito, mas pintar eu posso. Então vamos mudar essa cara aqui que tá na hora. Então, para o mês de vocês, a energia de vocês é o julgamento. Então, o que eu vou estar falando muito aqui pra vocês? A gente vai falar aí de um... Eu vou falar muito, que eu senti aqui, tá? Pode ser uma situação aí, por que não, né? Talvez de um olhar, eu vou falar assim, uma expansão de consciência, tá? Ou algum tipo de expansão espiritual, tá? Na vida de vocês. Para algumas pessoas pode trazer essa conotação. E aqui, por que não, eu vou estar falando de um renascimento para algumas pessoas, tá? Alguma situação aí... Como é que eu posso dizer?
Não é que algo renascendo na vida de vocês, mas eu vejo muito essa ajuda espiritual para que você venha renascendo diante aí de algumas situações na vida de vocês. Aqui, eu vou falar que vocês estão vindo de uma situação pesada, porque a gente tem aqui o 10 de paus. É aquele momento em que a gente bota um ponto final na situação, porque a gente não aguenta mais aquela situação, né? Aquilo que está acontecendo na nossa vida, que são pessoas que estão carregando muitos pesos. Só que aqui marca o que para mim? O final desse ciclo, que o 10 sempre é o final. Então vem falando do fim de alguns ciclos pesados que vocês podem estar passando aí na vida de vocês. E para algumas pessoas o direcionamento é exatamente isso, virar as costas para aquilo, para aqueles pesos, para aquelas cargas que vocês podem estar carregando, para aquilo que está fazendo, por que não? Veio isso aqui, de pessoas que podem estar carregando até, para alguns casos, pesos que não são de vocês, situações que não são suas. Me veio isso aqui, tá? Sabe, quando os problemas não são seus, mas no final das contas você está sempre carregando a carga, seja sua dos outros, uma situação meio que assim. Então, para algumas pessoas pode estar falando do fim desses ciclos ou de o fim de um ciclo pesado que vocês possam aí estar carregando na vida de vocês. É aquele momento que você fala, chega, vou pegar o meu burrinho, aquilo que eu tenho, vou seguir, né? Aí rumo a uma nova situação, a uma nova jornada, vou fazer a minha vida diferente. Tô vendo uma situação aqui, tá? Vocês estão muito focados, eu vou dizer isso aqui, em ir atrás do quê? Da prosperidade na vida de vocês, talvez de uma nova condição financeira, de mais estabilidade na vida de vocês. Não é nem prosperidade, mas eu vejo a estabilidade, sabe? Sabe naquele momento que vocês estão cansados, né? De tentar ficar equilibrando a vida de vocês, sabe? Quando você tá cansada de... Eu vou falar o que me veio aqui, viver essa situação de aperto, né? Sabe quando você tá cansado? Tira daqui, bota dali, né? Deixa de pagar a conta de luz para pagar a conta de água. Vocês não... É como se vocês não quisessem mais viver isso aqui na vida de vocês. Eu sinto muito isso, tá? E vocês estão voltados a buscar por essa estabilidade. Ou por isso que esse renascimento, esse novo começo na vida de vocês. Chegou um momento que vocês falaram, chega. Sabe quando essa situação não vai mudar mais? Essa situação que eu tô carregando. Eu acho que quando a gente sai do conformismo, né? Porque quando a gente tá conformado, as coisas não mudam, né? Se você, tá bom aqui, tô levando, tá pesado, mas tá tudo bem. As coisas não vão mudar na nossa vida. É aquele momento que você fala, chega, eu não aguento mais, né? Eu quero fazer a minha vida diferente. Eu quero prosperar na minha vida, quero alcançar novos rumos, eu quero parar de estar equilibrando as coisas na minha vida, né? Eu quero ser capaz de ter uma vida mais estável, uma vida mais próspera aqui, tá? Então eu vejo pessoas assim, tá? Que estão correndo atrás dessa nova estrutura, querem uma nova estrutura, querem estruturar a vida. E aqui eu vou dizer para vocês que o mês traz isso para vocês, essa oportunidade de alguma forma, vocês estarem fazendo algo diferente, trazendo esse renascimento para a vida de vocês, tá? Algumas pessoas aqui, eu vejo também, pode estar, eu vou estar falando assim, não é nem situações rápidas, mas é um mês de movimento. Eu não vejo a vida de vocês estando muito parada. Pode ter muito movimento, um mês movimentado. E eu vi aqui que podem ser para situações do quê? Para meios sociais, talvez possam vir novas oportunidades de sair, conhecer pessoas novas, eu vou estar falando isso. O meio social pode estar um pouco agitado, ou encontros sociais, né, e com os amigos, sei lá, jantares, festas, sabe? Situações assim, eu vejo com relação a isso, tá? Para algumas pessoas. Eu vejo um mês de movimento, não é um mês que tem muito pra ficar parado aqui, tá? Eu vejo muito essa abertura de novos ciclos, eu disse isso, para a relação dessa parte social. Possam estar chegando aí oportunidades, convites, então, para você começar a se abrir, tá? Viver um pouco mais. E isso pede, é um mês que talvez traga isso, né? Essa abertura para isso, né? Para os meios sociais, enfim, tá? Para você
Aqui eu senti muito que são pessoas que podiam estar vivendo. Como é que eu posso dizer? Eu senti que são pessoas, eu não sei, tá? Podiam estar um pouco isoladas, um pouco mais fechadas, né? Pra si. Aqui, exatamente por causa desses pesos, dessas coisas que vocês estavam passando. E aqui eu vejo essa abertura, um final de um ciclo, né? E as coisas começarem a se abrir. Aqui não é só se abrir pro social, mas aqui se comunique, sabe? Ter mais comunicação com pessoas, enfim, eu vejo uma relação aqui. Vem falando principalmente dessa parte financeira, as coisas estarem se estabilizando, tá? Pra vocês. Como é que eu posso dizer? Ah, pra todo mundo vai, não. Mas aqui eu vejo movimento, as coisas já estarem se movimentando pra se manterem pelo menos estáveis. Pra quem tá passando por uma situação difícil, as coisas vão começar a se estabilizar. Se pra você tá tudo certo, assim, não tá passando por grandes dificuldades, o que eu vejo aqui pra vocês é que as coisas vão se permanecer estáveis, sabe? Não pode não ter grandes mudanças, mas também não vai cair, você não vai ter grandes problemas, as coisas vão se manter estáveis. Mas aqui pra grande maioria das coisas, eu vejo assim, talvez essa mudança ela não seja rápida, tá? Não é mudança rápida, porque quando a gente tem carta de ouro, são cartas lentas e cartas pesadas, tá? Então, pesadas assim, porque é exatamente essa questão da matéria. Então, tudo leva um tempo para as coisas estarem se concretizando. Mas a tendência das coisas é começarem a se estabilizar, tá? Com o tempo, tá bom? Aqui, eu vi muito, que eu disse pra vocês, aqui me fala muito dessas situações de novos começos, né? Que eu disse pra vocês. E aqui, é engraçado que eu vejo que assim, ó. Aqui vem pedindo uma estabilidade, foi o que eu senti, tá? Com relação... Para algumas pessoas, eu vou dizer que com relação a filhos, para quem tem filhos, tá? Pode ser com relação aos próprios filhos, para quem tem aí figuras de crianças, né? Na família. Eu vou tá pedindo um olhar para vocês, de vocês tentarem equilibrar aqui. E o que eu senti aqui, tá? Como é que eu posso falar? Não é equilibrar, mas dosar. Então, para quem tem filhos, eu vou falar o que eu senti, tá? Não seja nem rígida demais e não seja também muito permissiva. Tentar manter um equilíbrio, sabe? Com relação à educação dessa criança. Colocar mais... como é que eu posso dizer? Não é... Colocar mais... Ai, tem uma palavra, gente. Quando você precisa colocar mais... Ser mais firme, tá? Aqui não é nem ser nem permissiva demais e nem ser a carrasca da situação. Tentar manter uma relação equilibrada. E aqui saber dosar o entre dar e o receber. Você não pode ser nem extremamente ausente, mas também você não pode parar a sua vida por conta disso. Você lembrar que você também tem uma vida. Então, dosar. Aqui eu vejo muito essa questão do equilíbrio com relação para quem tem filhos. Você, se for mãe ou for pai, tentar dosar, tá? Essa situação aqui com relação a isso, tá? Aqui eu vou dizer muito que vai ser um mês que você pode, inclusive, eu vejo, por ser um mês movimentado, enfim, vem pedindo para que você também tente manter esse equilíbrio com relação a você. Podem ser pessoas que fiquem muito focadas com relação a, assim, não é aos bens materiais, mas as contas, as responsabilidades. Porque aqui são pessoas bem responsáveis, tá? Que trazem consigo muitas responsabilidades. E aqui vem pedindo para que você saiba também equilibrar, que você também se abra para ser feliz, tá? Não só viver do trabalho, não só apenas pensar no dinheiro, mas aqui que você abra para essa oportunidade de ser feliz, de ser alegre, né? De viver alegrias na sua vida. É um mês que pede para que você saiba dosar, né? As situações na sua vida que você se permita ser alegre ou que você permita viver algumas alegrias dentro desse mês, tá bom? Aqui. Eu vejo muito isso, tá? A gente pode falar para algumas pessoas aqui com relação a algumas comunicações, né? Por que não? Vamos dizer isso. Se for comunicações, para algumas pessoas, que nem eu disse, essa parte de e-mails aqui, comunicações a longa distância, eu vejo isso, tá? Pode ser por internet, alguma situação assim, pode ser,
tá? Para algumas pessoas, que é o que eu vejo. Aqui a gente fala de situações de batalhas, né, mulher? Algumas batalhas dentro desse mês. Foi que nem eu disse, aqui eu vejo muito vocês carregando muitos pesos, né? Muitos sobrepesos. Então, como se vocês vivessem uma grande batalha mesmo, aqui, tá bom? Então, é isso que eu diria aqui, que o mês tem pra trazer pra vocês, assim, no geral, tá? Agora a gente vai estar aqui perguntando mais algumas situações. Aqui a gente vai perguntar qual é o direcionamento que a espiritualidade traz pra vocês dentro desse mês. Eu deixo eu vou deixar, né, igual eu fiz daqui, é melhor. Deixar aqui aqui o julgamento e a gente vai tirando. Tá? Aqui, qual o direcionamento que a espiritualidade traz pra eles aí dentro desse mês? Eu vou tirar em dois, tá? Qual o direcionamento que a espiritualidade traz pra eles dentro desse mês? 4 de espadas. Rainha de espadas. Nossa, é isso mesmo. Aqui são pessoas que estão enfrentando muitas batalhas, né? 9 de ouros. Nossa, eu acho que eu entendi aqui, tá? Nossa, é bem isso mesmo. Interessante. Aqui eu vou... Tira pra mim energia, mas eu já vou fazer outra pergunta aqui embaixo, tá? Sol. Tá certo. Aqui, você traz pra mim... o que os seus mentores querem que vocês saibam diante desse direcionamento. A carta. A serpente. A chave. Me dá um direcionamento com relação aqui, o que seus mentores querem que você saiba. Calma, de que área que a gente vai estar falando? Me traz mais uma carta para complementar aqui. A torre. Mais uma. Tá muito claro. Ah, tá. Tá, acho que eu já entendi. Aqui. Então, aqui, ó, né, eu vou deixar aqui o julgamento, porque ele sempre vai ser importante pra gente estar olhando alguma coisa. Aqui, o direcionamento que a espiritualidade traz pra esse mês. Saiu pra gente o 4 de espadas, a rainha de espadas. Por isso que eu falei que são pessoas que podiam estar enfrentando batalhas. E eu vejo muito com essa questão financeira aqui, né, pra maioria das pessoas. Que a gente tem o 9 de ouros. Qual é o direcionamento? Eu vou ser muito honesta com vocês. A espiritualidade quer que ou vocês se descansem um pouco. São pessoas aqui que podem vir num ritmo muito frenético, né? Aqui a gente vai falar muito da cabeça de vocês, tá? Aqui são pessoas que podem estar até com a cabeça muito cansada, exatamente diante dessas batalhas que vocês estão vivendo, tá? Então, aqui vem pedindo para que vocês descansem. São pessoas... Isso daqui serve para mim, tá? Que a gente, às vezes, precisa tirar um momento para descansar. Para que nossa cabeça realmente descanse. Então, vem pedindo aqui... Eu vou dizer isso que é o que eu vi aqui, tá? Que vocês venham descansando. Aqui, tentem descansar a cabeça de vocês. Aqui, baixe a guarda um pouco com relação a essas batalhas, tá? Aqui, tá? E aqui eu diria muito para vocês começarem a olhar mais à frente na vida de vocês. Não só simplesmente para isso que está acontecendo agora. Não focar simplesmente nessas batalhas ou nessas situações que vocês estão vivendo. Aqui pede um olhar de estratégia com relação à vida. Comecem a olhar mais para frente.
Comecem a arquitetar aquilo que vocês querem alcançar lá na frente. Os frutos que vocês querem vir alcançando, tá? Aqui eu diria muito isso aqui pra vocês. Eu diria muito aqui pra vocês, cuidem bastante da cabeça de vocês, porque pode estar tendo alguns conflitos aí com relação a isso. E aqui é um momento pra descansar. Se você quer continuar, e aqui me veio agora essa mensagem, tá? Pra quem quer alcançar esses frutos na vida, né? Que vem aí batalhando diante das conquistas, tem um momento que a gente precisa parar, descansar, pra semear essa terra. Eu diria que para muitas pessoas aqui vem pedindo exatamente isso, tá? Às vezes é necessário simplesmente descansar para que vocês consigam alcançar esse objetivo. E quem sabe ou não, ter uma visão mais estratégica diante dessas situações que vocês buscam aí na vida de vocês. Porque uma mente cansada, um corpo cansado não consegue pensar, né? E não consegue muitas vezes chegar naquilo que precisa chegar, tá? Aqui, novamente, eu vou dizer muito que a espiritualidade vem pedindo para que vocês celebrem, né, a vida, de alguma forma. Aqui são pessoas que podem estar muito focadas só nessa questão material. E aqui o descansar, o festejar, sair, ser alegre, isso também é prosperidade na nossa vida. Isso também traz a prosperidade para nossa vida. Porque quando a gente não vive, quando a gente não tá vivendo aquilo que a gente tá correndo atrás, eu só ganho dinheiro, eu só pago conta. Eu ganho dinheiro, eu só pago conta. Mas eu não tenho uma alegria na minha vida. Eu não festejo, eu não celebro essas minhas conquistas de alguma forma. Não tenho como, tá? Nem que seja você na sua casa. Nem que seja você ir na casa da sua mãe para almoçar. Mas vem pedindo isso. De alguma forma, traga mais alegria para sua vida. E talvez seja um mês que eu vou dizer isso. É um mês que te convida a celebrar a vida de alguma forma, tá? Aqui, o que seus guias querem que você saiba. Gente, aqui vem uma mensagem que eu vou ser muito direto pra vocês. Pra mim, isso daqui é muito... pode servir pra algumas pessoas, não pra todo mundo. Tá? O que me veio aqui primeiro, a gente pode estar falando de uma situação, tá? Aí... que possa estar chegando pra algumas pessoas. E isso a gente vai estar falando da estrutura familiar. Aqui do âmbito familiar. Para algumas pessoas pode chegar alguma comunicação, alguma mensagem, tá? Sobre alguma traição, uma traição, ou alguma mentira que possa estar ligada a essa estrutura da família de vocês, tá? Isso pode não, e eu vou dizer isso, tá? E aqui fala de segredos, alguns segredos, alguma situação daí que podia estar oculta aí dentro da família. E essa verdade pode estar se encaminhando aqui, tá? Para algumas pessoas, tá? E isso pode sim, tá? Mexendo com a estrutura da família de vocês ou trazendo distanciamentos para dentro da família. Isso daqui é uma coisa muito específica. Isso daqui não vai servir para todo mundo, tá? Eu vejo que é para algumas pessoas, tá bom? Aqui está do lado a carta da justiça. Então, para algumas pessoas pode envolver a justiça essa situação, ou é uma questão de justiça, a balança do destino, né? Aqui, qual é a sua verdade? A verdade vem da luz. Não tem como esconder a verdade durante muito tempo. Então, para algumas pessoas pode vir uma situação assim, tá? Aqui, o que a espiritualidade quer que vocês saibam também. Porque o que acontece? O que os seus mentores... Eu bati o olho, já vi essa mensagem, então eu já falei, tá? Para outras situações, na grande maioria das pessoas, a gente vai estar falando aqui de você acreditar na sua própria luz, tá? Acreditar na sua própria luz. É aqui isso que a espiritualidade quer que você saiba, tá? Aqui a gente vai estar falando de pessoas que têm de tudo para alcançar o sucesso. Quando eu falo sucesso, não, eu vou ser rica. Não, gente, naquilo, o que você deseja para sua vida? Nessas batalhas que você está enfrentando, então é o sucesso diante delas, a vitória com relação a isso. As coisas estarem se iluminando, as coisas estarem clareando na vida de vocês, tá? Aqui, eu senti muito aqui, aqui veio uma outra mensagem, tá? Para algumas pessoas, tá. Eu vou falar isso que veio agora. Para algumas pessoas, eu diria para vocês buscarem fazerem alguns exames, tá? Principalmente mulher com relação à parte ginecológica. Não é que tenha alguma coisa, mas vem pedindo isso, tá? Que vocês procurem saber um pouco mais sobre essa questão,
tá? De vocês. Aí, não vejo problemas de saúde, assim, mas vem pedindo pra quem não tá com os exames aí ginecológicos em dia, que vocês façam exames, tá? Vem pedindo pra vocês cuidarem, fazerem exames com relação a isso, tá? Aqui, pra algumas pessoas. Não vejo nem situações que podem estar ocultas, né, mulher? Não vejo isso, mas vem pedindo pra você não deixar, tá? De cuidar da sua saúde também de alguma forma. Que são pessoas que podem não estar cuidando. E vem pedindo pra que você tenha esse olhar pra essa sua saúde feminina. Aí, tá? Não é que tem alguma coisa. Eu vejo que pode ser até, sei lá, questões hormonais, sabe? Alguma situação assim. Pode ser pra algumas pessoas. Pra outras pessoas, a gente fala que tá? Que a espiritualidade quer que você saiba que você é uma pessoa que traz consigo muita luz, tá? Muito brilho. E é chegado o momento de você... Aqui me veio uma situação de pessoas que podem trabalhar com comunicação. Ou são pessoas que têm esse caminho para trazerem, como é que eu posso falar? Alguma mensagem ligada à espiritualidade. São pessoas que trazem consigo esse dom, tá? Com relação a isso, a espiritualidade de alguma forma. Ou são pessoas que podem obter muito sucesso trazendo algum tipo de mensagem às pessoas, para quem trabalha com isso, tá? Aqui eu vou estar falando isso. E vem pedindo para que você acredite no seu potencial, que você não venha se sabotando, tá? É chegado o momento de desbloquear ou se desbloquear diante disso, para quem tem essa vontade de trabalhar com alguma coisa assim, tá? Ou trazer algum tipo de ensinamento, alguma coisa assim com relação à espiritualidade, vem pedindo para que você desbloqueie esse caminho, tá? Você tem a chave para esse sucesso. Só que são pessoas aqui que pode estar se auto-sabotando de alguma forma. E a espiritualidade quer exatamente isso, que você confie em você, no seu potencial. Tá bom? A gente já tá falando isso aqui, tá? E são pessoas que podem até mesmo conquistarem uma estrutura, eu vou dizer, para a própria vida, ou estruturarem a sua vida, terem essa abertura de trazerem uma grande estrutura com relação a isso, diante aí dessa abertura, tá? Se vocês souberem ver, souberem alcançar isso. Aqui eu vou estar falando para vocês que eu vejo que são, eu vou dizer assim, ó, aqui eu vejo uma sabedoria ancestral para muitas pessoas, tá? Aqui, ou pode ser mensagens, né? Nossa, veio aqui mensagens da ancestralidade para algumas pessoas também. Em algum tipo de comunicação, alguma iluminação da espiritualidade, porque são pessoas que trazem consigo uma sabedoria ancestral, tá? Isso já tá dentro de vocês, essa luz já tá dentro de vocês. Isso já é algo estruturado. Só que sim, de alguma forma vocês podem vir se auto-sabotando. São pessoas que pensam muito. E aqui vem pedindo, eu vou dizer o que eu sinto, tá? É o momento de agir para algumas pessoas aqui, tá? Colocar essa luz para fora. Deixar essa luz guardada aí dentro de vocês. É isso que a espiritualidade quer que vocês saibam aqui para esse momento, tá? Eu achei interessante que quando eu bati o olho, eu já vi essa mensagem com relação a alguma mentira, alguma traição, tá? Que possa estar aí vindo pra família, tá? Quais são os desafios e os pontos positivos, tá bom? Aqui. Os desafios. Cavaleiro de Espadas. Os pontos positivos. As de Espadas. Gente, aqui é muito a mente, hein? E vocês aqui dessa opção, aqui é trabalhar muito a cabeça. A mente mesmo de vocês. A gente fala de situações de vitória aqui. Aquilo da família, eu senti, pra notícia, não é estar muito ligado a vocês. Eu vejo que alguma situação ligada à família de vocês. Não necessariamente, vai acabar mexendo, mas não vem assim, de você. É mais uma questão próxima, sabe? Ligado à família. Eu vejo mais isso. Aqui, os desafios.
caiu já os desafios. É você mesmo aqui, hein? Aqui, ó. Se você é mulher, né? Enfim, mas você é homem também, enfim. Mas é o próprio consulente aqui. É, os desafios. As flores. Aqui, os pontos positivos. Nossa, aqui a gente vai falar muito de mensagem da espiritualidade, gente. Insights, intuição. Não ignora a intuição de vocês dentro desse mês. As ideias. Não coloque as ideias em prática. Navio. Falando de mudanças aqui. Ou viagens para algumas pessoas. Eita, meu Deus do céu. É o homem. Gente, a gente vai estar falando consciente. A gente tem a mulher, tem o homem aqui. O anel, olha. Gente, a gente já tá falando muito de relação de compromisso aqui, né? Pra muitas pessoas. Aqui, o louco. Situações de novos inícios, não tem jeito. O que eu disse pra vocês aqui, a gente tem a sacerdotisa aqui. Isso que eu falei daquela sabedoria, né? Olha, aqui, os desafios pra vocês. Pra algumas pessoas, inclusive, vai ser realmente estar se abrindo pra essas novas situações. Eu vejo que são pessoas que podem brigar diante desses novos inícios, dessas novas... apesar de vocês quererem, sabe quando a gente quer, mas a gente fica apegado à dor, apegado a alguma situação de conflito, aos embates, a gente sabe que a gente precisa abandonar aquela situação, mas a gente tem medo da mudança. Você entende? Eu vejo muito isso aqui, tá? Para algumas pessoas, mas a gente vai falar muito aqui de situações novas chegando para vocês, novos inícios, novos começos, tá? A vida de vocês tá muito voltada para isso, porque olha, eu tenho o louco com o as de pau, gente. Aqui a gente tá falando de novos inícios, novas oportunidades mesmo. Aqui eu tenho o Cavaleiro de Espadas. Tá? Eu tenho a Carta da Mulher. E aqui eu tenho as flores. Olha o que eu senti aqui, tá? Algumas pessoas podem brigar consigo mesmas. Pode ter uma briga interna, né, mulher, aqui, não é? Eu vejo muito isso aqui. Eu senti isso, tá? Uma briga um pouco interna, eu vou dizer assim. E aqui, essa é uma questão de... Eu vou dizer, ó, o que eu senti. Para algumas pessoas, vocês podem ter alguma dificuldade com relação à própria autoestima, tá? Uma briga com relação à própria autoestima. Sabe quando você não se sente bonita, não se sente bem com você mesmo? Então, pode ter muito uma sensação assim, tá? Com relação a isso. Para algumas pessoas é essa questão da felicidade. Então, talvez vocês se sentirem felizes. Por algum motivo, vocês não vão se sentir felizes. Tem uma situação assim. Deixa eu só ver um negócio aqui, tá? Por quê? Clarifica pra mim essa carta da flor aqui. Eu entendi essa questão. Nossa, essa é a carta do anel. Ai, gente do céu. Eu vejo, ó, eu vou falar, tá? Talvez vocês venham, o que eu senti, tá? Vocês venham bloqueando a própria felicidade na vida de vocês. Ou que esses novos inícios, esses novos compromissos possam estar chegando aqui na vida de vocês. Porque para algumas pessoas a gente vai falar de... Pode estar falando de novas oportunidades. Eu senti isso aqui, tá? Que eu vou falar. Até mesmo dentro dessa área afetiva. A gente vai estar olhando isso aqui depois, tá? Mas para algumas pessoas pode ser isso. Para outras pessoas, eu senti aqui que pode ser essa questão de se comprometer consigo mesmas. É isso. Se comprometer consigo mesmas, tá? Aqui são pessoas que podem ter um olhar muito superficial com relação à vida. Isso a gente pode estar falando até com relação à própria verdade, com relação à beleza. Sabe, ó, me veio muito aquela perfeição, sabe quando eu quero a perfeição? Puta, eu sou uma mulher super bonita, mas eu não tô dentro do padrão. E eu não consigo enxergar aquela beleza mesmo que existe dentro de mim, ou que eu sou. Aqui eu vejo muito uma questão de autoestima, de se comprometer consigo mesmo, com a própria felicidade.
Aqui são pessoas que podem... por isso que eu falei dessa briga interna. Talvez de não se comprometerem com a própria felicidade, não se sentirem felizes e não enxergarem a beleza com relação às coisas. Aqui tem uma falta de compromisso consigo mesmos. Aqui, tá? Esse daqui vai ser o grande ponto, ou o grande bloqueio, o grande ponto negativo dentro desse mês de novembro para vocês. O ponto positivo, a gente vai falar de situações novas, novas aberturas, novos inícios, tá? Situações aqui que podem deixar vocês muito entusiasmados, eu vou falar isso. E a primeira coisa que eu bati aqui, novas ideias, novos insights. Preste atenção nas ideias que vocês vão ter, tá? Que isso vai ser muito bom para vocês. Essa luz, né, que vem, vamos dizer com relação à intuição, não, como é que eu digo? Não ignorem a intuição e não ignorem esses insights que vão acontecer para vocês aqui dentro desse mês. Porque fala de um mês muito assim, tá? E onde podem surgir novas ideias, novas oportunidades. A gente fala muito de novas oportunidades aqui para vocês, tá? Para algumas pessoas, para quem tá... Se você, vou falar aqui, se você tá desempregado, pode surgir novas oportunidades de trabalho, tá? Trazendo mudanças aí para a vida de vocês. Para algumas pessoas, pode falar questão de deslocamento, por que não? Para algumas pessoas pode ser isso, novas oportunidades até em outros lugares, sabe? Trabalhar em outros lugares. Ou receber propostas de viagem para algumas pessoas, por que não? Convites de viagens. Ou para algumas pessoas é para trabalhar em outras regiões, tá? Pode vir uma situação assim para vocês, tá? E aqui eu vou falar porque eu senti na hora que eu peguei. A espiritualidade vai continuar se comunicando com vocês. Não tem jeito. E para algumas pessoas aqui, gente, são mensagens de pessoas, eu vou falar assim, já que realmente não estão mais aqui, tá? Porque a espiritualidade, mesmo entenderam, eu vou falar o que eu senti aqui, de pessoas próximas, assim, ligadas a vocês de alguma forma. Pessoas que já desencarnaram, entes próximos, sabe? Para algumas pessoas pode vir algumas mensagens assim. E existe ainda aqui essa questão dessa comunicação, tá? Alguém que pode estar tentando se comunicar com vocês. Ou ouvir exatamente muitos insights e muitas mensagens da espiritualidade. Eu já entendi aqui, tá? Mas eu não vou falar isso porque eu acho que isso daqui é muito pra mim. Eles estarem trazendo algum tipo de comunicação, tá? Aqui, pra vocês, dentro desse mês. É um mês que fala de novas oportunidades, por que não? A gente vai estar falando de novas oportunidades. É um mês, por isso que eu falei, um mês de movimento. É um mês que pode trazer muitas mudanças pra vocês dentro desse mês aí, com relação a essas bagagens, tá? Que vocês vêm carregando. E aqui também é uma oportunidade de deixar pra trás aquilo que não serve mais pra vocês. Eu vi muito aqui que para algumas pessoas, que eu já te falei ali em cima, pode estar surgindo novas oportunidades dentro dessa área afetiva para algumas pessoas. Para outras, a gente pode falar, já tinha falado disso lá no começo, alguma nova comunicação, uma nova abertura aí, né? Pode estar conhecendo alguém, iniciando uma nova comunicação com alguém que está fora. Não necessariamente seja dessa mesma localidade que você. Tem uma diferença geográfica, sabe? Para algumas pessoas pode estar aí, abrindo essa comunicação. Pode ser com alguém do exterior, para algumas pessoas, ou para outras pessoas, simplesmente essa pessoa não ser da mesma cidade que vocês. Tá? Vamos lá, mulher. Aqui a gente vai abrir agora para o financeiro e relacionamentos. Aí eu já tiro o conselho e a gente vai para a segunda opção. Vamos ver qual é o estilo que eu vou gostar mais de fazer. Esse daqui é um teste, porque eu sempre fiz o outro, né, pro mês, mas a gente vai ver aqui, vou ver como é que fica, tá? Aqui a gente vai falar do financeiro, certo que a gente já falou bastante aqui, mas financeiro deles. 7 de espadas, entende? Aqui me traz os relacionamentos, aqui, relacionamentos, tá? Pagem de espadas, que eu disse. Algum tipo de comunicação, algo novo, ó.
E é algo, tipo, que vem... Pode ser internet, né? Para algumas pessoas. Algo que vem de longe. Nossa, caiu de novo essa carta. O Rei de Paus. Já tava eles assim, né? Interessante. Vamos ver aí se eu consigo encaixar esse Rei de Paus aqui em alguma coisa, quando eu bater o olho. Aqui pro financeiro, de vocês. Os ratos. Calma. Tá, eu acho que não entendi. A gente tem a carta do tesouro. Bom, a gente vai ter aqui duas situações. Tira mais uma aqui pra mim. Ah, eu acho que eu entendi. Acho que é isso mesmo que eu vi aqui. Porque saiu, né, viu? Aqui, o que que eu vou ter? Pros relacionamentos, mulher. Relacionamentos, tá bom? Caixão. Anel. Certo. Tem jeito aqui, né? Traz mais uma, já que eu tinha ali. Nossa Senhora. Calma. Oxi. Tá nervosa hoje? Tá? Tá nervosa? Precisa disso tudo, dessa ignorância? Pra tirar a carta? Traz aqui uma... Cara, uma energia. Tá nervosa, mulher, hoje? Ó, até tá com vinho aí hoje. Tá nervosa porque... A sacerdotisa. Certo, roda da fortuna. Então tá. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, tá? Pra quem deseja renascer, a gente às vezes vai ter que parar de se sabotar na vida. Já veio falando aqui dessas situações de autossabotagem, tá? Que isso, na verdade, vem te trazendo muito prejuízo e muita instabilidade para essa área financeira de vocês. Porque tem de tudo para trazer uma mudança para essa área, tá? Para quem tá vivendo situações assim. Só que aí o que que acontece? Quando você não confia em você ou quando você se auto-sabota diante dessas novas oportunidades que possam estar surgindo para você, você faz o quê? Você acaba prejudicando que essa prosperidade, que a sua vida financeira possa vir mudando, tá? Então vem pedindo muito aqui que vocês parem de se auto-sabotarem, tá bom? Para outras pessoas, eu diria muito para vocês tomarem cuidado com situações do ao redor, ou pessoas que podem vir agindo pelas costas de vocês, ou pessoas que querem, de alguma forma, me veio aqui essa situação, que possam querer tirar proveito, tá, de vocês de alguma forma, ou prejudicarem vocês de alguma forma, e isso pode trazer algum prejuízo para vocês. Eu senti muito aqui para algumas pessoas, se você tem algum problema, tá? Com parte de justiça, não sei, me veio isso aqui, tá? Porque eu vi o julgamento aqui, eu não sei. Cuidado, tá? Porque pode ser que tenha alguma pessoa agindo pelas suas costas com relação a isso. E isso vai poder trazer algum tipo de prejuízo aí. E trazer algumas mudanças para você dentro dessa área financeira de vocês, tá bom? Para algumas pessoas pode ser a chegada de alguma mensagem. Sabe, algum tipo de convocação com relação a algum processo, alguma coisa assim, tá? Eu senti isso aqui para algumas pessoas. E cuidado com todas aquelas situações que você pode deixar que se aproximem de vocês, que possam estar prejudicando a vida financeira de vocês. Pessoas traiçoeiras do entorno, situações que você sabe que você não precisa gastar, mas que você acaba gastando. Uma falta de foco com relação a isso, tá? E cuidado com pessoas do entorno. Eu senti isso aqui, tá? Possam trazer prejuízo para vocês. Cuidado com situações de roubo. Eu vou estar falando aqui para a grande maioria das pessoas. Fiquem espertos, se puderem mudar o caminho de vocês. É sempre bom. Eu sempre faço o mesmo caminho, mas se você pode começar a fazer um caminho diferente, faça, tá? Eu vou falar isso. Não que eu tô sentindo, mas aqui tem uma conjunção de cartas que não é bacana, tá?
pode estar trazendo alguma mudança. Eu vejo aqui, eu quero que vocês me falem aqui, eu senti isso, mas eu não sei se eu posso estar falando isso. Essa situação de emboscada e prejuízos aqui com relação a essa parte financeira, seria para os consulentes ou para o entorno, talvez empresa, alguma situação assim. Por favor, se podem vir trazer uma clarificação. Relógio. Acho. Clarificou muito, não, mas... Eu acho que são situações, assim, ó, o que eu senti aqui, tá? São situações que precisam... é aquela primeira situação que a gente pegou, que eu falei essa questão da autossabotagem, quando você mesmo acaba trazendo prejuízos para sua própria vida. É isso, né? É isso aqui. Então, é meio que aqui o que eu senti. Vocês vão ter que precisar contornar essas situações que vocês vivem na vida de vocês. Limparem, ou então trazerem uma nova... limpar, de alguma forma, né? Tirar isso do caminho, não é nem isso, é contornar isso mesmo. Não deixar que essas situações que podem estar trazendo prejuízos para vocês, de alguma forma, se aproximem. É engraçado aqui, porque o que eu vejo? Tá. Para algumas pessoas, cuidar. Eu vou falar o que eu senti aqui. Cuidado com parte de senhas, internet, coisas, transações que vocês possam fazer assim, por meios digitais, né? A longa distância. Cuidado para vocês não terem algum tipo de situação assim, tá? Eu senti isso aqui. Mas para a grande maioria essa questão, tá? Parem de se auto-sabotar, mas cuidado também com essa questão de roubo, enfim, né, que veio citando bastante aqui, tá? Não gaste de forma exagerada dentro desse mês, tá? Eu vou dar essa dica aqui pra vocês. Guardem um pouco, não saiam gastando. Esse mês é um mês pra gastar, né? Entra mais dinheiro aí pra quem é CLT. Cuidado, tá? Cuidado um pouco com relação a isso, tá bom? Cuidado para quem você fala sobre o seu trabalho, sua parte financeira também. Cuidado, não saia falando isso para todo mundo, tá? Não conte muito sobre essa parte de dinheiro para ninguém, tá? Nossa, nem que tá bom e nem que tá ruim. Só comunique aquilo que as pessoas realmente precisam saber, tá? Aqui a gente tem, que nem eu disse, a gente pode estar falando, me veio aqui, tá? Pra parte dos relacionamentos. Para algumas pessoas, a gente pode estar falando de um admirador secreto. Talvez possa surgir uma mensagem de alguém. Essa pessoa, ela pode guardar algum sentimento com relação a vocês. Não exatamente, vocês podiam não estar sabendo, tá? Pode vir uma comunicação assim, com relação a alguém. Vocês descobrirem aí, né? De uma pessoa que pode estar trazendo... Como é que eu posso falar? Ela expressar aquilo que ela sente, tá? Com relação a vocês. Fala aqui de alguém que pode nutrir. Eu senti isso, tá? Alguns sentimentos. Aqui é engraçado, para essas duas áreas, que eu diria muito para vocês. Fala de mudanças, né? Chegando pro caminho de vocês. Mas ao mesmo tempo eu sinto um pouco de instabilidade. Eu não sei se isso é por causa de vocês, né? Ali lembra que a gente falou... né, nos bloqueios, enfim, pode ser isso para algumas pessoas, né? Aqui a gente tem, que nem eu vou falar, pode estar surgindo alguma nova comunicação aí, tá? Trazendo alguma transformação para essa área de vocês. E eu vejo que fala muito aqui de compromissos sólidos e firmados, né? Aqui, é engraçado. Ou tá se estruturando, se firmando algum tipo de novo compromisso, tá? Com relação a vocês. Pra quem aí tá solteiro, tá? Pra quem tá num relacionamento, o que eu vou dizer aqui? Aqui eu diria muito pra vocês agirem com sabedoria dentro desse mês, principalmente no que equivale à questão da comunicação, tá? Pra que isso não venha trazendo prejuízos pra ir pra área financeira, pra área dos relacionamentos de vocês. Pra quem tá vivendo situações de brigas e conflitos,
Se vocês não usarem, tá? De sabedoria, isso vai trazer um ponto final pro relacionamento de vocês. Ponto. Vai trazer. Vai botar, vai ter algum tipo de encerramento aí dentro, tá bom? Dessa parte. Para algumas pessoas, é isso, calma, é isso mesmo. Tu vai botar um ponto final e acabar tirando a estabilidade de dentro do relacionamento, tá bom? Aqui, deixa as coisas meio turbulentas, né? Aí dentro. Então, haja com sabedoria, tá bom? Aqui eu diria muito para vocês não entrarem em debates, em embates, em conflitos, sabe? Não... Aqui é uma questão que eu diria mais para vocês escutem mais, ouçam mais, tá? Não é um mês para vocês gerarem conflitos, eu vou estar falando isso aqui. Porque senão as coisas podem ficar bem instáveis dentro do relacionamento. Eu disse, né, que essa questão de estar chegando uma questão de admirador, tá? Aqui, o que eu sinto? Eu senti muito, aí eu vou falar aqui, tá? Essa área de vocês, para quem tá solteiro, tem de tudo para trazer mudanças. Porém, a gente vai falar das situações ainda um pouco instáveis. Então, por isso que eu diria para vocês, hajam com sabedoria, tá bom? Com relação a essa área. Eu diria aqui para vocês seguirem muito a intuição de vocês. O que a intuição falar, escute a intuição. Até mesmo com relação a essa parte de comunicação. E aqui eu vou dizer para vocês que tem de tudo para esse caminho dentro da parte. Tá se transformando, tá trazendo uma renovação aí, tá? E tá trazendo aí eu vejo isso, né? Pode estar trazendo um compromisso para vocês. Não necessariamente dentro desse mês. Mas sabe quando essa área tá passando por uma transformação, tem de tudo para que novos inícios estejam chegando e as coisas estarem se consolidando? Fala muito disso aqui, tá? Para algumas pessoas, a gente pode, já falou lá de comunicação, por que não? Comunicação, a gente vai falar. Aqui eu vejo muito vocês estarem se comunicando com alguma pessoa a longa distância. A gente pode falar de redes sociais, enfim, por que não tá falando de alguém, porque a gente tem muito navio aqui, que pode estar distante, tá, de vocês. Então, vai falar muito dessa comunicação. É como se as coisas como se estabilizassem, né? O que tá instável talvez pudesse vir se estabilizando de alguma forma, para algumas pessoas. Se vocês já conversam com alguém, né, aí essa pessoa... Pode ser que as coisas venham se estruturando, por que não? Mas aqui, isso que eu diria para vocês, aqui não é uma questão de vocês não se comunicarem, mas preste atenção na hora de se comunicar, o que vocês vão falar, né? Aqui ouça mais e fale menos, então, diante de alguma discussão. Aqui, eu diria muito para você seguir da intuição, sabe, naquele sentido, a pessoa conversa com você, preste atenção no que ela fala, analisa no que ela fala, sabe? Eu senti muito isso aqui. E para quem tá dentro de um relacionamento e tá passando por brigas, se não agir com sabedoria, tem de tudo para essa situação tá se finalizando. Ai, a gente não viu aqui a questão espiritual. Deixa eu puxar alguma coisa aqui, a gente já puxou com si. No espiritual... alegrias e comemorações. Justiça e equilíbrio emocional. Foi aquilo que a gente estava falando lá aquela hora. De não se sentir bonita, né? Essas questões aqui, ó. Moedas e riquezas, magia e feitiço. Tá. Tira aqui um arcano mais aqui pra mim. Aqui é o... Ah, esse cartão não é daqui não. Mas eu vou considerar ela aqui, né? Aqui a gente saiu os enamorados. Então, aqui o que eu vou dizer pra vocês, tá? Como eu já tinha falado aqui, tente manter a alegria dentro desse mês. Aqui é o mês que pede para que vocês se abram para essas novas alegrias, tá? Porque isso, na verdade, vai trazer um equilíbrio
Aí são pessoas que podem, e a gente falou da falta de autoestima, sabe? Isso pode estar ajudando você a se equilibrarem um pouco emocionalmente. Se abra a essa oportunidade de viver nas novas alegrias, sabe? Eu vejo muito isso aqui. E como isso vai estar ajudando vocês dentro dessa parte financeira de vocês. Para algumas pessoas, eu diria muito que o equilíbrio, tá? Aqui as coisas podem estar se equilibrando bastante para vocês dentro dessa área financeira. E eu vou falar da parte emocional aqui para algumas pessoas, tá? E aqui pede um equilíbrio emocional. É como se aqui, se vocês não conseguissem se manter equilibrados, isso pode muito afetar a parte financeira de vocês, tá? Aqui, eu falo muito de uma situação que vocês vão precisar fazer escolhas. Vocês vão precisar escolher, tá? Por que não? A espiritualidade tá falando, porque aqui ela fala de novo com relação novas oportunidades dentro dessa área amorosa. É como se os pedidos, os feitiços, tudo aquilo que vocês vieram pedindo, começassem a se equilibrar e as coisas começassem a acontecer. Só que aqui eu vejo muito essa questão de vocês trazerem alegria para a vida de vocês. Vocês precisam comemorar mais. Isso vai ajudar também. É o equilíbrio que talvez esteja faltando nesse momento. Nem tudo só é magia e feitiço. Eu senti isso aqui. Pode ser essa questão, tá? De você se abrir a novas oportunidades, a estar vivendo essa alegria. E aqui eu vejo muito essa questão de você... Como é que é a intuição? Gente, aqui é o mês que a intuição vai gritar, ela vai falar, né? Ela vai estar aqui de vento em polpa dentro desse mês de novembro. Força da tempestade, espelho da vida, virou. E aqui eu vou pegar. Eu vou pegar essa que tá virada ao contrário, não sei o que que é, mas eu vou pegar. Passos firmes. A estrada é longa, mas cheia de descobertas. Aproveite o percurso e não apenas o destino. Cada passo traz aprendizados que transformarão sua jornada. Muitas vezes podemos encontrar flores junto às pedras. Força da tempestade. A tempestade pode parecer assustadora, mas é justamente ela que traz a renovação. Não temos ventos turbulentos, pois eles são sinal de que um novo ciclo está prestes a começar. Falei. Espelho da alma. O espelho reflete mais que sua aparência. Ele revela aquilo que você esconde de si mesmo. Enfrente suas verdades com coragem, pois é ali que reside seu verdadeiro poder. Sua força está em se aceitar por completo. Que eu disse aquela questão da autoestima, tá? Parabéns. Eita, que... Não dá pra entender o que tá escrito aqui. Para realizar... Ah, tá. Acho que para realizar um objetivo é necessário primeiro que amadureça, pois agindo sem ponderar, o que vai ganhar é perder a cabeça. Deixa eu ver. Nossa, minha vista ficou ruim. Aí depois que eu pisquei que... Você tem um grande senso de oportunidade. Sabe ver ótimas chances e sabe quando os negócios são bons. Não tenha receio em arriscar, pois seus riscos são bem calculados e o retorno será incrível. As novas ideias. Que não, né? As novas ideias aqui. É isso mesmo. Senso de oportunidade. É isso. Vamos lá para quem se conectou com a ciganinha de vermelho. Gente, eu tô tentando e eu quero fazer vídeos mais curtos. Por mim e por vocês. Mas eu não sei se eu consigo. Por vocês também, porque ninguém merece. Vamos ver aqui. Mulher, eu vou abrir duas coisas aqui. O que vem para os caminhos... para os caminhos de vocês, né? Aí pro mês de novembro. Para os consulentes que se conectaram com a ciganinha de vermelho. Que vem para os caminhos deles.
de paus. Veio ali, não virou, eu não vou conseguir. Qual o direcionamento da espiritualidade? Rei de ouros. Tá, vou fazer desse jeito, porque eu acho melhor. O que vem para os caminhos deles dentro desse mês de novembro? O que vem? Nossa, já virou a âncora. O que vem para os caminhos deles? Isso. Eu acho que eu entendi. Qual o direcionamento da espiritualidade? A fogueira. A gente fala de transformação aqui também. Qual é a energia? Qual é a energia? A torre. O eremita. A torre. Então, vamos lá, gente. Saiu a torre aqui pra vocês. Não vai ter jeito. A gente vai falar de um mês aí que vai tirar vocês da zona de vocês de conforto. E é isso mesmo. Porque o que na hora que eu bati aqui em cima, me veio uma situação aqui. 2 de paus. Carta da âncora. Tá? E aqui eu tenho o urso. Eu já tinha batido o olho antes de cair essa torre. E tinha me vindo o quê? O que vai vir para os caminhos de vocês? Vai depender muito de como vocês vão agir. E aqui, dos comportamentos de vocês. Gente, eu não sei. Olha, se vocês quiserem, eu dou um gato pra vocês. O nome dele é Pudim, tá? Ele é legal, mas ele é virado no capeta. Eu não aguento mais esse gato, porque toda vez que eu venho aqui, ele vem mexer com os gatos. Peraí, gente, só um minuto. Vocês vão ver minha calça do meu pijama hoje. Sai, Pudim. Vamos, dá a volta. Eu não aguento mais você, cara. Eu não aguento. Vai, Pudim. Vai, tchau. Deixa os gatos em paz, Pudim. Deixa eles em paz. Gente do céu, eu não aguento mais esse gato. Não, eu não aguento. Não aguento mais ele. Então, aqui tem muito a ver com os comportamentos de vocês. Porque assim, ó, eu tinha batido aqui. Qual é o que vem para os caminhos de vocês? Aqui vocês, a gente tem o 2 de paus. Então, a gente fala de situações aqui que vocês vão precisar tomar decisões ou situações que vocês precisam agir. E eu vejo que vocês são pessoas que podem ficar parados, esperando as coisas acontecerem na vida de vocês. E enquanto vocês estiverem nessa situação, as coisas não vão acontecer, as coisas vão permanecer como elas estão. Tudo vai depender muito das ações de vocês e dos comportamentos de vocês. O que vai vir para o caminho de vocês dentro desse mês depende de vocês. De como vocês vão agir, dos comportamentos de vocês, daquilo que vocês também estão trazendo para a vida de vocês. Entende? Aqui é bem isso daqui. Por isso que saiu a torre. É sair da zona de conforto. É sair da zona de conforto. Vocês vão ter que aí, como é que eu posso falar? É desestruturar, mas criar. Desestruturar não é bem desestruturar. Aqui, talvez as coisas na vida de vocês, não é que estão caindo. Vocês podem passar por algum tipo de abalo que vai tirar vocês da zona de vocês de conforto. Vocês vão precisar agir. Vocês não vão conseguir mais ficar nessa indecisão parados no mesmo lugar. Entende? Então, aqui, por isso tem a fogueira, é a transformação, a transmutação, né, das coisas, ó. E a gente pode falar de ciclos que vêm se repetindo na vida de vocês aí. Para algumas pessoas pode ter, né, essa questão de ciclos que se repetem. E aqui eu vou dizer uma coisa pra vocês, que eu tô vendo aqui o 5 de espadas. Me veio muito uma situação assim. Como é que eu posso falar?
Nossa, veio assim, como se o gosto da vitória fosse ser amargo para algumas pessoas, né? Não, ó, não sei, gente, me veio isso aqui. Para algumas pessoas aí que estão fazendo dentro de alguma situação, me veio aqui querendo, ó, isso é ó, vou falar, tá? O que veio aqui. Para quem quer destruir alguém ou deseja ver a vida dessa pessoa desmoronando, isso daqui é muito, eu acho que é muito específico. Aqui, qual vai ser o gosto dessa vitória? Você pode até ter a vitória, mas o gosto dela vai ser amargo. Se alguém tá pensando em fazer alguma coisa assim, não vai ser bacana. Eu dei a mensagem que veio, tá? Pode ser questões de briga, né, mulher? Aí pode gerar muitos conflitos, né? Também. Mas aqui a vitória não vai ter um gosto bacana, ela vai ter um gosto amargo, tá? Se é alguém que tá aí, vai ver isso. Mas vocês entenderam? Aqui talvez você passem por algum abalo que vai realmente tirar vocês dessa zona de conforto aí. E o que o mês vai trazer pra vocês vai depender de vocês. Simplesmente de vocês. Aqui. Olha, tem pessoas que têm medo de agir por medo da derrota, por medo de não darem certo. Aqui. Engraçado, né? Então, vai depender muito de vocês, tá? Qual o direcionamento que a espiritualidade traz? Ó, para algumas pessoas aqui, eu vou dizer que a estabilidade que vocês buscam, de alguma forma, me veio aqui isso aqui desde o começo. Pode vir através de algum encontro. Clarifica aqui pra mim isso. Porque eu senti também essa questão de socializar aqui. São pessoas que podem estar meio... num mundo meio eremita, saca? Talvez alguma nova oportunidade, alguma estabilidade. Deixa eu ver aqui pra mim. Ah, eu acho que eu sei. Saiu a mesma carta. Tudo que saiu tava ali. Não tem diferença nenhuma. Mas eu acho que eu entendi. Vamos falar de mudanças aqui. Eu já entendi. Eu acho que agora eu entendi o que a senhora quis dizer. Então tá. A gente falou dessa questão aqui, que o direcionamento é pra onde você direciona. É isso mesmo. Vai depender muito dos comportamentos de vocês aí, das ações de vocês, como vocês vão agir dentro desse mês. Aí a gente vai estar falando aqui qual o direcionamento da espiritualidade. Para quem quer estabilizar a vida, tá? Aqui vai ser necessário, para muitas pessoas, eu peguei, né? O que será que dizer? Vai precisar se voltar mais para o interno. Aqui vai precisar de um olhar para dentro, né, mulher? Não sei, aqui me veio isso. Não tem aqui a questão de um julgamento. Não sei, né? Talvez não seja isso. Veio isso por um outro motivo, eu acho. Mas aqui vocês entenderam? Aqui a estabilidade que vocês buscam vai depender muito de vocês pararem e se olharem mais por dentro. Aqui vai precisar olhar, buscar essa luz dentro de vocês. Eu tô sentindo isso aqui. Aqui é um direcionar. Para onde você direciona a sua energia? Talvez esteja direcionando muito para o externo. Você vai precisar direcionar essa energia mais para dentro de você. Para quê? Para que você consiga vencer os obstáculos na sua vida. Essa cruz que você pode estar carregando aí na vida de vocês. Porque aqui vai depender muito de vocês, das ações de vocês, as coisas acontecerem. Das crenças de vocês, que tem pessoas aqui que podem ter crenças limitantes para algumas pessoas. Então, para onde você direciona a sua energia? Né, mulher? Para que essas mudanças aconteçam. Aqui vai ter que ter um novo olhar, ter uma nova direção. Para onde você está direcionando as suas intenções, as suas energias, aquilo que você quer, para que você conquiste essa mudança que você está buscando aí na vida de vocês. O mês vai tirar vocês da zona de conforto. Vocês vão ser obrigados a olhar para dentro.
talvez tirar esse olhar muito superficial com relação à vida. Né, mulher? Aqui, para algumas pessoas. Pode trazer para vocês algumas responsabilidades, porque podem ser pessoas aqui, ó, me veio isso, tá? Para algumas pessoas pode ser isso. Vou falar o que veio, tá? Pode ser um chamado também para que vocês ganhem mais responsabilidade com relação à vida. Para aqui, para essa opção, talvez a mostrar que a estabilidade que vocês buscam não vai estar aí, não é nas diversões, mas sabe quando a gente aqui eu senti isso, que se foca muito para aquilo que dá prazer e esquece um pouco com relação às próprias responsabilidades da vida. Então, aqui muito dos pesos que vocês estão carregando, tá? Tem a ver com o quê? Tem a ver exatamente com os comportamentos de vocês. Então, aqui o mês tem tudo para tirar vocês da zona de conforto, fazer vocês olharem, terem um olhar mais interno com relação às coisas, ou enfrentarem essas situações que estão acontecendo aí na vida de vocês. Aqui para vocês, o mês não vai começar. É bom, não é que não vai começar bom, isso é muito bom. Né? Mas aí, para os acomodados, não vai ser bacana. Né? Para você que tá acomodado com a situação, vai ter de tudo para vocês saírem dessa zona de conforto. O que seus... eu já fiz isso? Qual é o direcionamento, né? Aqui é o que os seus mentores querem que você saiba. Eu acho que eu vou tirar o espiritual aqui junto, né? Interessante, vamos tirar o espiritual aqui junto. Porque aí depois eu só faço os desafios positivos, financeiro e relacionamento. Aqui é o que seus mentores querem que você saiba. Nossa, não era pra sacerdotisa estar aqui, mas ela caiu, então ela vai ficar aqui. Eu vou deixar até ela no lugar dela. Aqui, o espiritual de vocês. A gente tem aqui o 3 de paus. O que a espiritualidade quer que eles saibam. A montanha. Aqui a carta do tesouro. Aqui no espiritual, traz pra mim aqui 2 cartas. Nossa, essa opção aqui vai ser uma chamada, hein? Já tô vendo aqui. Eita, mulher, você tá nervosa, mulher? Eita, a gente tem aqui a consulente. Caminhos abertos. Espiritual. Justiça e equilíbrio. E aqui a gente tem risco de roubo, perdas, desgaste, ou pessoa é perigoso. Morte de alguém que foi embora. Por isso. É por isso que tá dando erro aqui. Eu tenho umas cartas que não estão viradas certo. Espera aí. Agora foi. Eu tô olhando, eu tô até meio... Amigo fiel, aliado. Tá, eu já entendi aqui. Embaraços ou dificuldades. Tá, entendi. O que vocês quiserem trazer. Aqui a gente tinha a torre. Eu misturei aqui, mas eu vou tirar outra carta. A torre, tira mais uma carta aqui pra mim, por favor. Roda da fortuna. Tá bom. Eu nem sei o que eu tô fazendo com essa caixa aqui. Era pra bater no pudim. Ai, gente, que gato perturbado. Nossa, vocês não têm noção. Ele é muito perturbado. Aqui, eu falei o nome dele, ele vem. Tem que pedir pro Davi catar ele daqui. Aqui, ó, o que seus mentores querem que você saiba, tá? Aqui, eu vou falar o que eu senti, tá? Não adianta fechar os olhos pros obstáculos e as dificuldades que vocês estão vivendo. Aqui são pessoas que não querem enxergar os obstáculos na própria vida, tá?
E eu vou dizer aqui que eu falo muito que esses obstáculos, quem causa muito deles para sua própria vida é você. Os problemas que você traz para sua vida aqui tem muito a ver com vocês mesmos, tá? São pessoas que têm essa tendência a fechar os olhos para a verdade, tá? Ou não querem encarar a verdade. Vocês não querem sair da zona de conforto. Tá confortável essa situação aqui para vocês, tá? Tá muito confortável. Peraí, gente. Ô, Davi! Davi! Pega o pudim aqui para mim, por favor. Pode pegar. Leva pra lá esse ser do outro planeta, por favor. Encosta a porta. Ah, gente, não dá. Não, sem condições. Ele já ia brigar com o gato aqui de novo. E olha, eu vou ainda dar um jeito. Ou quando eu mudar, eu vou fazer uma sala que não vão entrar esses gatos. Porque os outros, a tranquilidade. Então, uns 4 aqui atrás de mim. Os 4, literalmente. Eu não sei se dá pra ver. Então, os 4 estão numa paz de Deus, dormindo, tranquilos. E assim eles ficam. Aí o pudim vem, pra poder acabar com a vida deles. Ele é assim, ele é perturbado. Então, o que eu tava dizendo aqui, tá? E aí, o que que acontece? O que eu vejo muito aqui? Vocês são pessoas muito instáveis emocionalmente. Vocês... Eu não vou dizer que vocês possuem uma estabilidade aqui emocional, porque vocês não têm. São pessoas muito instáveis. E que a própria vida pode ser muito instável, né? Aqui também, tá bom? A gente vai falar com relação a isso. E aqui são pessoas que vocês têm muita sorte no caminho de vocês. Só que vocês mesmos tiram a própria sorte da vida de vocês. É como se vocês mesmos prendessem o caminho e a vida de vocês. Não sei se vocês estão me entendendo, sabe? E como é o que os seus mentores querem que vocês saibam? Exatamente para isso, que não adianta vocês fecharem os olhos, né? Assim, com relação aos obstáculos, os problemas que vocês podem estar passando aí na vida de vocês, tá bom? Vocês vão precisar encarar isso. Não tem outro caminho, não tem outra forma, tá bom? Se vocês quiserem estar vencendo e estabilizando a vida de vocês, o que quer que seja, vocês vão ter que abrir os olhos. Não vai adiantar fingir que as coisas não estão acontecendo, tá bom? Principalmente aqui com relação aos problemas, enfim, as coisas que vocês podem estar vivendo. Ah, gente, só um minutinho, tá? Eu vou ter que parar aqui, não vai ter jeito. Deixa eu voltar aqui, gente. Coloquei ele pra lá, ver se meu filho segura ele até eu terminar aqui. E aí, que nem eu tava falando isso, né? Então, assim, vocês veem... Eu senti muito aqui, tá? Vocês são pessoas, inclusive, que podem criar muitos obstáculos para a própria vida. Isso vem tirando a sorte de vocês. A prosperidade, isso vem como se vocês estivessem amarrando o próprio caminho de vocês. E aqui, o que a espiritualidade fala? Ela fala de mudanças para a vida de vocês também. Falam que pode estar acontecendo mudanças, né? Coisas novas podem estar chegando aí para vocês. Por que não? Porque aqui eu tenho página de espadas, tá? E aqui, inclusive, além do página de espadas, eu falo do 3 de paus, que é uma carta, além de falar de estratégia, mas ela pode falar de viagens, ela pode falar de novos rumos, inclusive. É uma carta que fala de novos rumos. E aqui eu tenho consulente, que é você, independente se você é homem ou se é mulher, e a gente tem os caminhos abertos. Então tem de tudo para vocês mudarem aí a perspectiva da vida de vocês. Por isso que eu falo sair dessa zona de conforto, esse abalo que pode estar acontecendo é exatamente para quê? Para trazer uma mudança para a vida de vocês, para fazer aí, eu vou falar, mudar esse rumo que a vida de vocês está seguindo, porque vocês abrirem os caminhos, mas assim, aqui os caminhos de vocês já estão abertos, tá? Estão abertos. Só que vocês mesmos podem trazer muitos obstáculos e problemas para o caminho de vocês. E isso acaba dificultando que a vida de vocês tome esses novos rumos, tá bom? E aqui, por isso que eu falei a questão, ó. Eu falei que eu senti aqui vocês podiam ser pessoas meio instáveis, né? Emocionalmente. E aqui a gente falando exatamente isso, ó. De justiça ao equilíbrio emocional. E a gente tem a carta aqui do amigo fiel e aliado. Aqui vocês contam com a ajuda de algum mentor espiritual, tá? Que vai ser aliado de vocês nesse caminho. Que vai trazer essa clareza para a vida de vocês, tá? Vai vir tá iluminando vocês aí de alguma forma. Principalmente diante dessa situação aqui, tá?
E aí é o quê? Para que você consiga tá tirando ou vencendo esses obstáculos que você vem trazendo para a vida de vocês, porque aqui eu vejo que tem tudo para a vida de vocês, os caminhos estão abertos para que vocês tragam uma mudança. Só que vocês mesmos acabam trazendo obstáculos para que essas mudanças aconteçam aí na vida de vocês, tá? Ai, gente, eu vou pedir desculpa pelo pudim, porque esse gato, eu falo que ele não é de Deus, as pessoas não acreditam em mim. Aqui, qual é os desafios para eles. Os desafios. Ah, eu tirei de novo. Aqui os desafios, o 7 de paus. Aqui os pontos positivos. Aqui eu tenho o 5 de espadas. Deixa eu colocar aqui de novo. Aqui no outro arcano, os namorados. Aqui, os desafios e os pontos positivos. Desafios, tá? Beleza. Quais são os desafios? Aqui eu tenho carta do navio. Carta do caixão. Os mesmos aqui. Aqui, quais são os pontos positivos? O sol, de novo. A árvore. Que bom. Isso daqui é bom, a carta da casa. Aqui, ó, gente, o que eu vou falar pra vocês? Aqui eu vejo vocês muito... Desde o começo, tá mostrando vocês pessoas que precisam tomar algum tipo de decisão. E aqui a gente vai falar aqui de novo, né? Aqui, novamente, vai estar falando que vocês vão precisar tomar... É uma decisão, mas... Aqui existe uma dúvida com relação aos caminhos, que nem aqui com relação a essa parte instável, né? De vocês são muito instáveis emocionalmente, uma cabeça também muito instável. E aqui vem falando que é chegado o momento de vocês tomarem decisões. Vocês não vão estar conseguindo fugir muito diante dessa jornada. Principalmente dessa situação aqui que vai fazer vocês saírem da zona de conforto de vocês, tá? Aqui são pessoas que tentam... Aqui, ou melhor, aqui os desafios. Vai ser vocês conseguirem... Eita, peraí. Que eu acho que vai desligar aqui. Ah, não. Voltou. Voltou. Eu achei que ia parar. Microfone. Mas voltou. Não sei o que foi, né? Voltou. Tá. Aqui, que nem eu disse, a questão de vocês tomarem decisões. Vocês aqui vão ser obrigados a se decidirem aí no caminho de vocês, tá? Aqui são pessoas, os desafios aqui, eu vejo muito vocês conseguirem vencer, tá? Aqui, aquilo que vem bloqueando o caminho de vocês. Ou seus próprios bloqueios. Eu senti isso aqui, tá? Para que as mudanças e as transformações possam acontecer aí no caminho de vocês. Vocês aqui têm eu senti que vocês podem ficar presos ou ficarem um pouco, como é que se diz, né? Não é reativos. Mas sabe quando vocês... Aqui a tendência de vocês é vocês virem se protegendo das mudanças e das transformações que esse mês vai trazer para vocês. Como se vocês não quisessem viver elas. Então, esse vai ser o maior desafio, tá? Aqui tem uma autossabotagem muito grande. Vocês se autossabotam demais aqui. Aqui, demais, tá? E aqui, esses abalos, esse convite é exatamente para que você forme uma nova estrutura com relação a você mesmo. Para algumas pessoas pode ser com relação à família ou próprio lar, mas aqui eu vejo que é uma estrutura
geral, aqui, por isso que é desmoronar dessa estrutura, o abalo dessa estrutura, e aqui eu tenho a casa, para que você construa uma base mais sólida, tá? E aqui você pode tentar se proteger dessas mudanças e dessas transformações dentro desse mês, tá bom? Aqui, a parte positiva, o que eu vejo? Aqui essa mente perturbada de vocês, essa cabeça que tá muito... Que a gente tem aqui de novo 5 de espadas. É uma cabeça muito atormentada aqui, né? Diante das batalhas, dos desafios, vocês não conseguem ter clareza com relação à própria vida. Aqui a verdade é isso, vocês não conseguem enxergar uma clareza. Tem muitos tormentos aí na mente, né, de vocês. E aí o que acontece? Vocês vão eu vejo aqui, que esse medo, porque aqui vai gerar um medo muito grande diante desses abalos. Aqui vocês podem não conseguir, ter medo de não conseguirem vencer esses desafios também. E aí o que vai acontecer? Diante desses medos, dessas tormentas, eu vejo você ganhando clareza com relação à própria vida. Aqui é como se vocês enxergassem uma luz. Vocês vão ter essa oportunidade de enxergarem essa luz, tá? Aí no caminho de vocês. Eu acho que eu só tenho essa vermelha aqui. Agora eu tenho que comprar vela. Esse mês, entendeu? Aqui então, eu vejo aqui vocês vencendo esses desafios com relação à própria mente. Vocês ganhassem uma clareza, aqui vocês vão ter essa oportunidade, tá? De ganharem clareza com relação à própria vida. Eu vi muito isso aqui. Firmou? Não. Ai, gente, hoje o dia tá difícil, viu? Peraí. Ah, gente, deixa eu pegar aqui. É que tá aqui, tá bagaço. Olha, gente, eu não sei. Tá tão difícil gravar esses vídeos ultimamente. Eu acho que é por isso que eu venho ficando meio desorientada. Parece que tem tudo pra que eu desista do trabalho. Eu venho sentindo muito isso nesses últimos tempos. E eu tô tentando relutar pra não fazer isso. Mas tá ficando difícil, viu? Não tá fácil, não. Além de eu estar ficando cansada, porque aí eu tenho que ficar parando. Eu acabo indo dormir tarde, porque o vídeo fica assim. Toda hora eu tenho que parar, toda hora eu tenho que parar pra fazer alguma coisa, né? E isso tá... Eu acabo indo dormir muito tarde, eu não tô conseguindo fazer minhas coisas básicas, como, por exemplo, cuidar de mim, sabe? Da minha unha, enfim, eu já tô morrendo de sono. E aí eu vou ter que fazer isso daqui. Eu quero pintar minha unha, quero comer alguma coisa, eu vou acabar indo dormir tarde. É que, na verdade, né, em vez de eu me dedicar, também tem isso, né? Me dedicar ao que eu preciso, eu acabo me dedicando mais aos outros do que o que eu preciso realmente fazer na minha vida. Esse é o grande problema. Vou pedir desculpa, tá? Então, com relação a quem eu tava falando aqui, eu vejo vocês ganhando clareza, tá? Aqui eu senti muito isso. Vocês vão ganhar, ou vão ter a oportunidade de ganhar clareza com relação à própria vida e à mente de vocês, tá? A essa indecisão que vocês vão tendo aqui, tá? O caminho de vocês. Aqui eu vejo vocês um pouco reflexivos, vocês vão ter a oportunidade de refletirem sobre a própria vida. E aqui eu senti aquilo que vocês vêm se dedicando na vida de vocês, né? Aí, Então aqui essa vai ser a parte, assim, positiva, tá? Pra vocês dentro do mês. Só uma aqui. Tá meio esquisito isso daqui. Aí a gente vai pra parte financeira, relacionamentos. Eu já fiz o espiritual. Deixa eu colocar aqui isso daqui. É complicado. Tem horas que eu tava vendo muito... E hoje eu assisti um vídeo exatamente com relação a isso, né? E a chamada do vídeo era essa. Se você tava querendo desistir de alguma coisa na sua vida. E aí veio falando exatamente essa questão de missão, sobre várias coisas, enfrentar os desafios, parananana. E aí eu lembrei muito de mim, né, com relação a isso, porque tá muito difícil. Além de eu estar muito cansada, deixa eu pegar aqui que eu misturei a carta. Tem essa questão desses gatos, tá cansando, né, como aqui, por que que eles entram? Porque a porta não fecha.
E eles abrem aqui essas portas sanfonadas, sabe? E eu não vou trocar a porta daqui porque não compensa, gente. Aqui não é minha casa, né? Aqui é alugado. Tem coisas que não compensa eu estar trocando. Tipo, eu trocaria se eu tivesse algum desconto com relação a isso, mas eu não vou ter. Eu não vou ter, eu não vou ficar. Eu arrumo, mantenho tudo arrumadinho, que nem tem umas coisas que eu vou fazer, mas tem coisas que não vale a pena eu estar mexendo, entendeu? Então, não tem jeito. E eles ficam assim, atrapalham. Em vez de ficarem quietos, eles não ficam quietos. Os outros até ficam, mas sempre tem um que vem perturbar. Aqui, qual é o financeiro deles? 4 de ouros. Aqui para os relacionamentos. 8 de ouros. Aqui. Aqui, financeiro. O sol. O anel. Mais um aqui pra mim, por favor. A estrela. Nossa. Interessante. Aqui, eu tive um site com relação a alguma coisa. Aqui é para os relacionamentos. Urso. Caminhos. Mais uma aqui, por favor. Aqui a gente fala de instabilidade mesmo, né? Lembra que eu falei? Aqui. Me dá aqui mais uma carta. A gente já vai depois pro conselho. Estrela. Aqui. Vamos lá. Aqui não tem jeito. Vou falar aquilo que eu já tinha falado. Depois, olha que perfeito. Depois da torre, que é o arcano 16, a gente vai ter o arcano 17, que é a estrela. Então, após todos esses abalos, vem o quê? Vem a cura, né? Vem a cura aqui. A gente fala muito da esperança também no caminho de vocês. Então, para que vocês não percam a esperança diante desses abalos. E esses abalos é exatamente para que vocês alcancem a cura. E eu vou falar uma cura espiritual, mas você tá como ser diante dos obstáculos, diante das dificuldades, diante da própria mente, diante dessas estruturas aí na vida de vocês, tá? Eu vou estar falando isso aqui, tá? Aqui, pro financeiro, eu vejo vocês apegados a alguma situação aqui, tá? Talvez, diante desses apegos aí, né, com situações que vocês venham pegados, diante desse abalo, o que eu vejo aqui? Vocês podem estar encontrando o seu verdadeiro propósito de vida. Entendeu? Para algumas pessoas, eu senti isso aqui, como se você ganhasse clareza com relação àquilo, com seus propósitos, com seus compromissos, com seus próprios... Aqui, que nem eu disse, são pessoas que podem não ter... não, foi essa opção que eu falei da questão de se comprometer. Então, vocês vão ter mais clareza com relação a essa parte, a se comprometerem mais. E aí eu falo dentro do financeiro, porque eu vejo vocês ganhando uma estabilidade, mas diante... É exatamente isso, não é uma estabilidade financeira, mas com relação aos próprios propósitos. Aqui são pessoas que podem se comprometer mais. Aí consigo e vim ganhando uma clareza com relação àquilo que vocês querem fazer para a vida de vocês. Aquilo que vocês querem... Sabe, aquilo que vocês querem se dedicar de verdade. Aquilo que vocês querem se comprometer. E é isso que vai trazer o sucesso para a vida de vocês, que vai fazer com que essa área possa vir prosperando. Ou, que nem eu disse, pessoas que vão encontrar ou que vão ter clareza com relação aos próprios propósitos, né, de vida aqui. Olha que interessante, né? É o que eu vejo, tá? Aqui com relação a isso. Aqui, pro financeiro não. É para as duas áreas, né, mulher? As duas áreas é que elas precisam passar por uma cura. É como se você precisasse... como é que fala?
tem aquela palavra, quando a gente... É o brilho, não é o brilho, pessoal, mas quando a gente tá voltado... Não é reconhecimento, pessoal, tem uma palavra. Quando a gente se volta... Quando a gente tá focado nas nossas realizações pessoais. Aqui é o propósito de estar alcançando essas realizações. Então, tá se comprometendo. E aqui eu vejo muito vocês sendo guiados pela espiritualidade para encontrar esses propósitos aí. Ou se encaixar, ter clareza com relação ao próprio propósito, tá? Aqui dentro dos relacionamentos eu vou falar muito que vocês precisam passar por um processo de cura. Eu não vejo nada novo aqui pra vocês dentro dos relacionamentos. Nenhuma grande mudança, assim, vai chegar alguém ou vai alguma coisa assim, não. Eu não vejo. O que eu vejo aqui, tá? Vocês, dentro dessa estrutura aí que vai acontecer, dessa desestrutura, desse abalo, dessa saída dessa zona de conforto, vocês vão ser obrigados a olhar pra vocês. Aqui são pessoas que talvez vão ser obrigadas a se dedicar a si mesmas. Sabe quando a gente precisa gostar mais da gente, a gente precisa fazer mais o que a gente gosta, a gente precisa se voltar mais pra nós? Aqui eu vejo isso, tá? Por quê? Pra que vocês consigam curar, eu vou falar isso, tá? Essa instabilidade com relação a essa área de vocês aqui, tá? Porque eu vejo que é assim, ó, os caminhos de vocês dentro dessa área dos relacionamentos é um caminho muito instável. Pode ser um caminho de muitos altos e baixos aqui pra vocês. Vocês precisam ganhar clareza emocional, sentimental, com aquilo que vocês mesmos sentem, aquilo que vocês querem, porque vocês não conseguem tomar decisões, tá? Então, o caminho de vocês, enquanto vocês não olharem para os próprios comportamentos, não olharem para si, aprenderem a se dedicar a vocês mesmos, e principalmente a cura, vou falar cura com relação a essa essência, essa sua estrutura, aqui os caminhos de vocês vão continuar muito instáveis dentro dos relacionamentos, não vai ganhar uma estabilidade. Esse percurso, essa jornada aqui para vocês, é uma jornada um pouco lenta, porque eu tenho aqui o Cavaleiro de Ouros, tá? É um processo lento, é um processo delicado. Então, hoje eu não vejo uma abertura para coisas novas. Aqui os caminhos de vocês podiam estar abertos, mas eu tenho a Lua junto. Então, fala de um caminho instável, né? As coisas ainda estão muito instáveis aqui. E aqui, vocês vão precisar se curar, porque aqui tem muita tendência, talvez, a vocês... eu vou falar aqui, tá? O que eu senti. Talvez não terem esse olhar de dedicação a si próprios, tá? E quando a gente não consegue se valorizar, ou a gente não consegue ter esse olhar voltado para nós, a gente não vai conseguir uma estabilidade com relação a essa área dos relacionamentos. Por quê? A gente tem uma tendência a viver pro outro, ao que o outro quer, a viver ilusões, porque vocês podem ter uma tendência a viver ilusões dentro do campo afetivo de vocês, né? E aqui, essa jornada é uma jornada lenta, uma jornada um pouco delicada para vocês. Mas para quê? Para que isso traga cura, tá? Então, eu não vejo nada novo entrando aí no caminho de vocês. A gente vai falar de uma cura aqui, principalmente com relação aos próprios comportamentos, né? Aos excessos, aqui, porque não, os excessos que vocês cometem, até mesmo dentro dessa área. Mas aqui é muito com relação a vocês. Eu senti aqui que não é com os outros, é com vocês. Aqui é um olhar, aprender a se dedicar a si mesmo, aquilo que vocês querem, a vocês, a gostar de conviver com a sua própria companhia. Eu senti aqui isso, tá? Aqui qual é o conselho? A força ancestral. Você já virou. A força está em mim. Celebração da vida. Feitiço de encontro. Saíram duas, vamos ver, tá?
Força ancestral. Honrar a sua origem e reconhecer o poder que corre em seu sangue. Suas raízes e sua história são a base que sustenta quem você é. Não se esqueça de onde veio, pois nele está a força para conquistar o mundo. A força está em mim. A rosa é bela porque aceita seus espinhos. Não se desculpe pelas suas imperfeições, pois são elas que fazem sua essência única. Mostre sua força, sua delicadeza, pois ambas coexistem e se tornam irresistíveis. Celebração da vida. A vida é uma festa para quem sabe celebrar. Compartilhe momentos, saboreie cada conquista e não se esqueça de agradecer. Quanto mais você se abre para o prazer, mais ele fluirá para você. Nossa, pensei que seu lado místico trouxesse você aqui mais cedo. Mas já que só chegou agora, deixe-me dizer que aquele amor mais puro que você tanto busca está perto de que... Aquele amor que você tanto busca está tão perto de você que já dá para sentir. Quartzo rosa é a pedra do amor. Use. E eu tenho uma quartzo rosa que eu carrego no pescoço. Deixa eu tirar aqui e mostrar pra vocês, ó. Eu ando com ela. É a minha nova... Nova não, já tem um tempo, né? Eu não venho muito com ela aqui no canal. Mas eu ando bastante com ela. E foi de tanto que eu vi aqui. Teve essa carta e teve uma outra coisa, tá? E aí eu comprei pra poder usar ela assim. Não é só pra essa questão do amor. É uma pedra. Nossa, é interessante. Isso daqui. Eu vou até dar uma dica aqui. A quartzo é uma pedra voltada ao amor, né? É a pedra do amor. Ela é uma pedra que trabalha muitas emoções. Essa questão de colocar ela aqui perto do chakra cardíaco, né? Que é o chakra das emoções, vem trazendo a limpeza. Algumas pessoas dizem que usar ela traz muita instabilidade durante um período. Pode te deixar meio conflituoso emocionalmente, porque ela tem essa tendência aí, é uma pedra, por ligar as emoções, é uma pedra ligada ao elemento água. Tem muita tendência a trazer essa limpeza com relação ao campo emocional. Então, é uma dica, pode ser, aqui, eu vou ser sincera, eu não vi esse amor tão perto aqui pra vocês, tá? Mas o que eu vejo? Que aqui precisa fazer uma limpeza com relação às emoções. Então, essa cura, enfim. Mas esse amor pode ser até o amor próprio, né? Então, eu diria pra vocês, compre uma quartzo rosa e faça assim, pra usar no peito. É que vocês não estão vendo o que eu tô vendo aqui. Ele tá comendo o fio do meu carregador, do meu microfone. Ele tá rolando com as minhas caixas de baralho. Esse gato, eu não sei, gente. Eu não sei. Existe uma expectativa por uma pessoa que pode transformar tudo. Eita. Ouça e vá em frente. Deixa eu ler. Uma boa sociedade, uma boa sociedade, ou enlace, que por agora é só ansiedade, daqui a um momento será sua felicidade. Ó, eita! Uma boa sociedade ou enlace que por agora é só ansiedade, daqui a um tempo ou momento, acho que é momento, será só felicidade. Vocês estão falando muito de amor aqui dessa opção. Engraçado aqui. Mas aqui precisa curar, né, mulher? As coisas. Não adianta não, viu? Estava mesmo te esperando. Tenho um recado para você. Não tenha tanta pressa em satisfazer seus compromissos. O outro dia virá e nada vai mudar. Nada vai mudar isso, né? Ai, meu Deus. Tenha mais calma, coisas boas virão até você. Então tá bom. Tá bom. A gente acredita em vocês. Ah, mulher, é verdade. Você não sabe que mentira, né? Aqui tem muita gente tá se curando, né? Mas enfim, é reconhecer esse poder que tem dentro da gente, não deixa de ser, né? E assim, gente, os abalos que acontecem na nossa vida, né, que a espiritualidade traz, é exatamente para que a gente possa alcançar essas felicidades, né? E tudo isso no nosso caminho. Não tem como. Eu sei que eu sou meio chata, eu sempre bato. E aqui vocês não vão ver como é que se diz?
eu... Ai, gente, tem uma palavra. Eu deixando vocês nessa zona de conforto. Eu não acredito em milagres quando a gente fala. Não é que eu não acredito em milagres com relação à espiritualidade. Sim, eu acredito que a espiritualidade ela pode operar o milagres, né? Mas muito depende da gente, tá? E assim, quanto a gente fica na zona de conforto, enquanto a gente não quer mudar, a gente não quer, a gente não aceita, né? Vencer as nossas limitações, eu acho muito difícil das coisas estarem acontecendo, tá? Mas a espiritualidade sempre tem coisas boas pro nosso caminho, né? Sempre tem. Acreditem, confiem, porque aqui tudo é para trazer para vocês a clareza, para trazer, como é que se diz, mulher? A cura, né? Com relação aos processos que vocês precisam aí na vida de vocês, tá bom? E é isso, gente. Eu vou pedir desculpa novamente por essa peste, né? Chamada pudim. Eu vou ver se eu consigo pegar. Vem aqui. Não, que miau o quê? Vem aqui, meu cara. Esse daqui, gente, é o encapetado. Esse é o ser. Presta atenção. Olha lá, ó. Ó, tá vendo? Que você veio causando aqui. Foi a torre do meu vídeo hoje. Cara, dá tchau pra eles. Que a gente vai agora. Eu vou lá colocar sachê. Porque essa perturbação toda. Porque passou o horário de sachê. Não passou, deve estar no horário ainda. Mas ele fica perturbado. E aí ele fica causando. Olha, tira todos os gatos. Só a Catarina que tá ali dormindo ali no fundo. Porque Catarina bate nele se ele for mexer com ela. Tá? E é isso, tá? Então até a próxima. Vamos rezar aí. Pra que tudo dê certo. Que eu consiga fazer uma live e conversar com vocês. Vai ser bom, né? Tá conversando. E eu acho que o próximo vídeo a gente vai estar falando sobre essa questão aí das bruxas, ciganas. Vamos trazer um olhar aí um pouco mais real com relação a isso, né? Pra nossa vida. E é isso, tá? Beijo, gente. Até a próxima, tá? Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Que assim seja. Op, tchau, eriô. Laroie. Beijos e até a próxima.